Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Mukirana Seguros Online no YouTube, o maior tira-dúvidas gratuito sobre seguros da internet. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tipo de seguro que a gente não costuma falar, porque a gente foca muito no seguro de automóvel, por ele ser o seguro que mais cai na cabeça do consumidor, é o mais consumido e difundido por aí. A gente vai falar sobre o seguro de câmera fotográfica, porque é um item que vem sendo cada vez mais adquirido pelo consumidor e existem cada vez mais câmeras super boas por preços bastante acessíveis e esse seguro acaba sendo bastante interessante, tanto para o profissional da fotografia quanto para o amante da fotografia que exerce isso como um hobby. Então no vídeo a gente vai explicar como funciona esse seguro, quais coberturas tem disponível, como você enquadra o limite máximo de cobertura, se tem ou não franquia, se tem ou não depreciação. Então vamos lá. Primeiro ponto que eu queria ressaltar para vocês é que o seguro de câmera sobre o qual eu vou falar aqui é o produto da Porto Seguro, que eu li as condições gerais, então já está aqui na cabeça fresquinho, mas que você pode entender como algumas regras para as demais seguradoras que têm esse tipo de seguro também. Pode ter alguma especificidade aqui e ali entre as seguradoras, mas no geral funciona da mesma maneira, tá bom? Então, o primeiro ponto a respeito do seguro de câmera da Porto Seguro é que ele é uma subcategoria dentro da categoria do seguro de equipamentos portáteis. Portanto, o seguro de câmera é o mesmo seguro que você contrata, por exemplo, para um smartphone, para um notebook, para uma câmera filmadora e assim por diante, ou seja, equipamentos portáteis, gadgets. Beleza? Vamos lá então. Que coberturas estão disponíveis hoje para câmera fotográfica? São basicamente 6 coberturas. A cobertura básica, que é a cobertura de danos físicos, que vai funcionar para queda, essas coisas. A cobertura de subtração de bens, que é a cobertura para roubo qualificado e furto com indícios. Aqui eu peço uma pausa para explicar melhor essa cobertura, que é importante. A cobertura de subtração de bens não vai cobrir furto simples, ou seja, o desaparecimento misterioso do bem. Ou seja, quando você deixa a sua câmera em cima da mesa de um barzinho, de um boteco e ela some. Não tem indícios. Agora, se tiver uma câmera que flagrou alguém levando a sua câmera, aí tem um indício. Agora, se está na sua casa, está dentro de um armário, tem indício de um arrombamento, de uma quebra de vidro, também tem indícios. Então também vai ter cobertura. Assim como vai ter o roubo qualificado, que é quando você é assaltado, e mediante ameaça, seja com arma de fogo ou não, você é obrigado, forçado a entregar o bem. Então, a cobertura de subtração de bens foca no roubo qualificado e furto com indícios. E, sabendo disso, vale uma outra observação nessa cobertura que algumas pessoas não sabem, que é que nas condições gerais da Porto, se você ler elas com cuidado, você vai ver que existe uma cláusula, uma observação, de que mesmo para o furto com indícios, mas que o equipamento tivesse deixado sozinho dentro do carro, não vai ter cobertura. Então nunca deixa o seu equipamento, as suas câmeras, lentes, etc. dentro do carro, porque mesmo se tiver sinal de arrombamento, quebra de vidro, não vai ter cobertura. Vai ter cobertura apenas se você estava dentro do carro com o equipamento, foi assaltado e levado. Então nunca deixe os equipamentos dentro do carro sozinhos, beleza? Então essas são as duas primeiras coberturas. A terceira é a cobertura de danos elétricos. Ela é bastante importante porque a gente sabe que a rede elétrica aqui no Brasil é bastante sucateada, então a gente está sujeito a curto-circuito, oscilações de energia, quedas de raio, então ela é bem interessante. Quarta cobertura, danos por água ou líquido. Quando cai algum líquido em cima do equipamento e ele queima, enfim, dá algum dano nele, às vezes até a perda total. E essa cobertura é muito importante. Eu até perguntei para a Porto se ela realmente cobria danos por água em qualquer circunstância, porque uma vez eu fui no banheiro fazer xixi, derrubei, não vi que o celular estava atrás do bolso e derrubei o celular dentro da privada e ele simplesmente morreu afogado, naquele lugar legal. Aí eu perguntei para ele se cobriria até uma situação esquisita como essa, e eles dizem que sim, porque afinal é danos por água e não foi intencional, não pode ser intencional, nenhum tipo de dano intencional. Então essa é a quarta cobertura. A quinta cobertura é a perda de aluguel. Essa cobertura é focada para aquelas empresas que têm equipamentos e trabalham com o aluguel desses equipamentos para terceiros, tá? Então caso esses equipamentos sofram algum tipo de dano, essa empresa vai perder a fonte de renda dela por algum tempo. Então a cobertura de perda de aluguel vai poder ser acionada para compensar esse período de prejuízo até as coisas se normalizarem.
E por fim, a última cobertura é a garantia internacional, que nada mais é uma extensão que nada mais é uma extensão das demais coberturas para além do Brasil. Então todas as coberturas que eu falei funcionam para nível nacional, aqui dentro do Brasil. Para você ter a garantia dessas coberturas nos Estados Unidos, na Europa, enfim, em outros países, você tem que contratar a garantia internacional que vai estender essas coberturas lá fora. Uma observação importante: todas essas coberturas podem ser contratadas não apenas para a câmera em si, mas também para acessórios como lentes e flashes. Então isso é bastante importante porque a gente sabe que diversas lentes, diversos flashes e outros acessórios de câmera muitas vezes são mais caros do que a câmera em si. Então você também pode formular as coberturas que quiser para uma apólice específica para essas lentes, flashes e outros acessórios, tá bom? Como é que você escolhe o valor de cobertura para sua câmera e acessórios? Você vai pegar a nota fiscal daquele bem e ver qual que é o valor que consta na nota. Esse é o limite máximo, o teto de cobertura que você vai poder escolher. Caso o item tenha sido... Ai, meu braço tá doendo. Caso o item tenha sido adquirido no exterior, você não vai ter a nota fiscal. Você vai ter o invoice, que é o documento que atesta que você comprou lá fora. No invoice vai ter o valor desse equipamento e acessório em dólar, em euro, enfim, na moeda em que você adquiriu. Nesses casos, a recomendação não é fazer a conversão simples, ou seja, pegar a moeda, ver quanto ela vale em real e fazer isso como teto máximo. A recomendação nesses casos é você procurar quanto esse equipamento, exatamente aquele equipamento, vale aqui no Brasil. Procura no Google, lojas americanas, Submarino, sei lá, e ver quanto ele vale aqui. Por quê? Porque se você for comprar esse equipamento aqui no Brasil, você sabe muito bem que você não vai conseguir comprar pelo valor que ele é comercializado lá fora. Porque aqui tem impostos, aqui tem taxas, aqui os preços são mais caros e assim por diante. Então, no caso de equipamentos adquiridos no exterior, a recomendação é buscar o equipamento aqui no Brasil, ver quanto ele vale aqui e usar esse valor como limite máximo. No caso de sinistro, como é que vai funcionar? A seguradora vai necessariamente solicitar a nota fiscal ou invoice desse equipamento no nome do segurado. Então você tem que ter esse documento. E aí ela vai ver o limite máximo, ela vai procurar quanto vale esse equipamento naquele mês em que ocorreu o sinistro, em que vai ser paga a indenização, e vai checar quanto ele vale. Se esse equipamento valer igual ou abaixo do que constava na nota, ela vai pagar o valor que ele vale igual ou abaixo do que consta na nota, conforme ela localizou aqui no Brasil. Se ele vale mais atualmente do que ele valia na nota, o que é bastante difícil, mas às vezes acontece, ela vai pagar no máximo o limite máximo contratado. Então, por exemplo, deu uma PT na sua câmera, ela vale R$5.000 na nota, mas atualmente você procura aqui no mercado brasileiro, ela está valendo R$4.900. Bom, então vai te pagar R$4.900 descontado a franquia, se houver, tá bom? Então, entramos aqui na questão da franquia. Desligou minha música. Então, falando de franquia agora, as coberturas têm sim franquia, a não ser a cobertura de subtração de bens. Atualmente, as demais coberturas têm franquia, que geralmente é estipulada por meio de um percentual da cobertura ou um percentual da cobertura com um valor mínimo de franquia. Então, por exemplo, a cobertura de danos físicos, ela vai ter uma franquia, eu não lembro de cor, eu acho que é 10 ou 15%, vamos dizer 10% do valor da cobertura, limitado a R$150, com valor mínimo de R$150. Então suponha lá que a sua câmera vale R$5.000, a franquia é de 10% com valor mínimo de 150. 10% de 5.000 é quanto? 500. 500 é maior do que 150, que é o valor mínimo. Então prevalece a regra dos 10% e não a do valor mínimo. Você vai pagar R$500 e a seguradora vai te indenizar a diferença de R$5.000 menos 500, que é igual a R$4.500. Então você tem que observar, quando for contratar o seu seguro, quais coberturas tem franquia. No geral, todas têm, a não ser a cobertura de subtração de bens. Mas é muito importante você sempre conferir, porque as regras de franquia podem mudar, as condições gerais podem mudar de um ano para o outro. E eu não sei em que ano você vai estar assistindo esse vídeo. Então confere lá antes de contratar o seguro. Daqui a um tempinho eu quero preparar um vídeo também focado em fotógrafos, sobre o seguro de responsabilidade civil profissional para fotógrafos, que também é bem interessante, mas não vou falar agora para não ficar muito longo.
mas aqui já são as principais informações para quem é profissional da fotografia ou amante de fotografia e exerce como um hobby bastante sério, tá bom? Eu espero que o vídeo tenha ajudado. Se você gostou, não esqueça de dar o curtir e se inscrever. A gente trabalha com esse tipo de seguro, então acesse aqui a descrição, clica no link para cotar, até contratar online você pode. E se não quiser contratar online, preenche lá a cota e depois a gente vai retornar para você para tirar suas dúvidas, ajustar coberturas que você quiser e atender você com muita alegria e muito carinho, tá bom? Obrigada por ter assistido e um abração para todo mundo!